assiste a TV USC, eu sou o Paulo Tonon e começa agora mais um programa TV USC Debate. No programa de hoje a gente vai falar sobre anfíbios, sobre a produção acadêmica que envolve o curso de Ciências Biológicas. Ao meu lado está aqui o ex-aluno formado aqui pela USC, Fábio Maffei, que hoje é doutorando na área de Zoologia pela Unesp, e a professora Rosângela Martinez do curso de Ciências Biológicas aqui da USC. Primeira pergunta então para o Fábio, por que estudar anfíbios? Desde o começo da graduação sempre foquei mais em estudar animais, né, fauna. E o grupo dos anfíbios e dos répteis foi o que eu mais me dediquei, o que eu mais gostei. E na minha pós-graduação, o mestrado foi feito com anfíbios, a gente sempre está trabalhando com répteis também, mas o foco do trabalho foi anfíbios e agora no meu doutorado estou continuando com esse grupo. Um dos motivos de eu escolher esse grupo é pela facilidade de resultados, né? Qualquer lagoa que você vai no período chuvoso, você encontra os animais, então você tem como ver a ecologia desses animais ali. Todas as noites que você vai, você tem resultados, então é muito mais fácil do que você encontrar répteis, né? Serpentes e lagartos. É muito mais difícil você encontrar na natureza e aí a ausência de dados se torna um problema para esses trabalhos. E esse trabalho, toda essa pesquisa que você vem desenvolvendo aí, deu resultado no livro, né? Conta pra gente aí como é que foi o processo para chegar até esse livro que você está lançando. O livro foi pensado do final do meu mestrado para frente. A ideia principal do mestrado era inventariar as espécies dessa fazenda, né, Fazenda Rio Claro. E conforme o trabalho foi seguindo, a gente encontrou um número razoável, um número interessante de espécies. O outro autor, o segundo autor, o Flávio, a gente gosta muito de fotografia, então todas as espécies a gente fotografava, filmava, gravava vocalização. A gente começou a pensar, vamos colocar isso num livro, né, ou documentar um pouco melhor, além da dissertação, que acaba ficando em biblioteca, fica localizada para um grupo restrito de pessoas, né? Fechado no grupo acadêmico, digamos assim, né? O livro não, já tem uma abertura para muito mais pessoas interessadas, ou não também. Eu não preciso gostar de biologia ou de anfíbios para ir atrás desse livro. Eu sei que tem uma linguagem simples, qualquer pessoa pode ler e entender, quem gosta de fotografia também. Então, a ideia do livro é ampliar um pouco mais a divulgação do trabalho, a pesquisa com anfíbios, ou então a pesquisa acadêmica, que não precisa ficar restrita numa dissertação engavetada numa biblioteca, né? Ela pode atingir mais pessoas, né? Principalmente a sociedade civil que não tem acesso a esse material. Professora Rosângela, é possível fazer uma avaliação das pesquisas em relação a esse tema no Brasil hoje? No Brasil a gente agora tem aumentado cada vez mais os grupos de pesquisa de anfíbios no Brasil, né? E no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, na verdade, é um dos estados mais bem estudados que nós temos com relação a anfíbios. E a gente tem esse grupo, né, do qual eu fiz parte, que é junto com o pessoal de Botucatu da Unesp, que organizado pelo professor Jim, né? Esse grupo ele tem um significado muito grande, porque foram 40 anos, na verdade, de trabalhos. E esses trabalhos de longa duração, praticamente eles inexistem, né, no Brasil. São trabalhos assim mais fragmentados, de 1 ano, 2 anos, né? Então tem um significado muito grande. Então o estado de São Paulo ainda é bem conhecido, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né? Eu acho que o trabalho do Fábio vem a mostrar um pouquinho disso, porque Botucatu foi bem amostrado em espécies, mas tem lacunas. Bauru é pouco estudado, né? Então acho que o trabalho dele vem ampliar bastante o número de espécies, né? Encontro de uma espécie ameaçada de extinção, que era restrita à região de Botucatu. Então esse estudo já veio, né, mostrar pra gente que ampliou, na verdade, a distribuição geográfica dessa espécie. Em Bauru também um outro aluno do professor Jim também conseguiu fazer, né, aumentar aqui na região de Bauru, tem um registro para a região de Bauru também. Então acho que esses estudos têm mudado um pouco a ideia que se tinha, que algumas espécies eram restritas a uma determinada área, mas na verdade ainda faltavam estudos, né? Aumentou bastante, mas ainda tem bastante coisa para ser feita, né? Tem muitas regiões de São Paulo, pelo menos, que os estudos são muito fragmentados. Então,
estamos sempre incentivando os estudantes a continuarem os trabalhos. E a pesquisa foi feita aqui na região de Bauru? Quais cidades envolveu, Fábio? A pesquisa ela foi realizada em Lençóis Paulista, é um município vizinho aqui da nossa região, e alguns municípios do entorno, Avaré e Borebi, mas a maioria dos pontos registrados foi em Lençóis Paulista. Primeiro porque eu já conhecia a área, então eu sabia que a área era interessante para fazer essa pesquisa, conheci a área em 2002, aí continuei frequentando, e o trabalho foi 2008 e 2009. Mas a gente sempre está fazendo estudos aqui na região, desde o limite lá Botucatu até Jaú, Galha, então essa região que a gente vem trabalhando. E a maior dificuldade encontrada para a produção do livro? O patrocínio? Foi fazer as fotos? Como que foi, Fábio? Na verdade, como a gente é marinheiro de primeira viagem, né, a gente não tinha ideia de como se fazer um livro, como chegar até o produto final. Tudo foi um desafio. Primeiro, ir atrás de editora, saber como que funciona essa questão gráfica, as fotos que vão ser utilizadas, né? Tem foto que a gente queria colocar no livro, mas a resolução dela não era boa para ampliar em certo tamanho. Texto também, a gente teve que adequar o texto, montar um texto para cada espécie, né? São 40 espécies, então são várias etapas que a gente foi uma a uma, né? Entendendo como que funciona, mas no final foi um resultado que a gente gostou e diferente de uma dissertação, né, o livro ele acaba sendo, por ser um projeto visual um pouco mais interessante, o resultado dele é bem interessante para as pessoas entenderem que a pesquisa ela não precisa ser aquela focada em determinado objetivo, né? A gente fez o a dissertação, a gente pode ampliar ela para essa divulgação que nem a do livro, para outras pessoas entenderem como que funciona. A gente dá algumas dicas de fotografia no livro também para as pessoas entenderem como que é feito esse processo de fotografar um animal. Não preciso ter um equipamento, né, que custe 10 mil reais, eu posso fazer com uma máquina que custa 200 reais, né? Então é interessante. Essas dicas também estão no livro? A gente dá essas dicas, né? A gente fez como se fosse um capítulo, né, que a gente chamou de bastidores, para as pessoas entenderem, né? Eu não preciso de um equipamento extremamente moderno, eu posso fazer com uma máquina simples, com algumas dicas ali, né, de iluminação, de comportamento no campo para fotografar esses animais. Então já é um pouco além da pesquisa, né? A gente quis mostrar um pouco também como se faz essas fotos. Agregando outras informações no livro. A gente gosta muito de foto e acabou focando um pouco essa parte de fotografia, até para a questão visual, né? As pessoas, na verdade, elas não gostam muito de anfíbios, né? Répteis também, do mesmo jeito que gostam de mamíferos, né? E aves, né? Então, você mostrar as espécies em determinadas situações da vida dela, de formas diferentes, né? Você pode ver que são animais que têm a sua beleza, como todos os animais têm, e para um pouco de desmistificar, né, esse problema que esse grupo passa. Professora Rosângela, o que a senhora pode acrescentar sobre o livro? Posso dizer, né, pela experiência que eu tenho no estudo de anfíbios, que é um material bastante valioso, né? Como eu disse já anteriormente, ele vem ampliar a distribuição geográfica de algumas espécies importantes, né, da região. E como o Fábio disse também, é um produto que faz com que outras pessoas fora do meio acadêmico possam também conhecer um pouco do grupo, né? Entender um pouquinho sobre o trabalho de um pesquisador, né? O porquê, na verdade, de estudar anfíbios, o porquê desse buscar esse conhecimento científico, né? A pesquisa básica. Então, é uma chance também dessas pessoas terem acesso, e também o meio acadêmico. Para o meio acadêmico, ele também é extremamente importante, porque o livro ele dá dicas de identificação das espécies, as fotos são de altíssima qualidade, então você consegue visualizar as características que eles descrevem, né? Eles trazem também a distribuição geográfica bem sintetizada, tem alguns esquemas que mostram se é de mata, se é de cerrado, então de fácil compreensão, para que muitas pessoas realmente possam trabalhar, mas também para os herpetólogos. Todos os herpetólogos estão querendo um exemplar também, né? Porque com certeza foi um trabalho bastante valioso. A dissertação dele foi um trabalho excelente também, então ele tirou uma pequena parte daí
né, e traduziu isso numa outra linguagem que mistura um pouco de arte, né, e conhecimento científico, de modo que possa ser mais acessível, né, a todos. A gente quis fugir daquele padrão, né, de guia de espécies, que na verdade é uma foto do animal, né, características básicas, onde ele ocorre, a distribuição dele geográfica no continente, até porque isso limita, né, aquele grupo de pessoas que vai ter interesse por ler esse material, né. A gente coloca um pouco de informação da ecologia da espécie, do hábitat que ela ocorre, mas não fica aquele texto chato, né, que eu preciso ser especialista em anfíbios. Já ter uma bagagem nessa área para entender mesmo o que então, qualquer leigo pode ler, se interessar, gostar. E como que está sendo a aceitação do livro, Fábio? Então, é a parte legal, né? Colher os frutos, né, desse trabalho que na verdade sintetizou, né, um trabalho de mestrado no livro, e várias pessoas escrevendo, né, a importância da obra, a homenagem que a gente faz com o professor Jim, que é o terceiro autor, né, que é um dos autores, foi meu orientador no mestrado e faleceu ano passado, então a gente faz uma homenagem para ele, em um capítulo do livro. Então vários alunos dele, todas as pessoas que conhecem ele, agregam um valor a mais na obra por essa homenagem. O que me surpreendeu na questão de fazer um livro, né, é as pessoas que receberam o livro mandarem os livros dela, né? Então essa permuta, essa troca é bem interessante, porque sinal que ela gostou, né? E aí você acaba também conhecendo o trabalho de outras pessoas, né? Aumentando ainda mais o conhecimento. Tendo esse intercâmbio de informação. Então é algo que eu não esperava, né? Todo o processo que a gente foi fazendo o livro, a gente não esperava que no futuro, quando o livro estivesse pronto, a gente ia ter essa grata alegria de receber, né, das outras pessoas também, como a gente está enviando, as pessoas também terem uma retribuição, né? Essa retribuição. Então, isso, sei lá, para mim acho que é o que mais me chamou a atenção em todo o processo, né, de fazer o livro. Então, foi isso daí. E quem quiser adquirir o livro, ele está à venda em livrarias aqui em Bauru? Então, o livro ele é distribuição gratuita, a gente conseguiu o financiamento total do livro pela Duratex, que é a empresa que ela mantém a área que a gente estudou. Então, a gente está distribuindo para bibliotecas e entidades que trabalham com pesquisa ou com meio ambiente, e outras pessoas interessadas. Depois a gente pode deixar o meu e-mail para as pessoas pedirem, a gente manda o livro para quem tem interesse. Perfeito. Professor, eu queria que você comentasse um pouquinho do curso aqui de Ciências Biológicas da USC. Tem pesquisas nessa área de anfíbios, de animais, tem pesquisas na área de plantas também, como funciona? Aqui a gente tem algumas linhas de pesquisa, né? Por exemplo, anfíbios, eu tenho 2 alunos trabalhando, um aluno trabalhando na iniciação científica, um outro trabalhando num trabalho de conclusão de curso, né? Então eles fazem trabalho também de ecologia de anfíbios, né? Temos outras linhas também, temos orientação com parte de ecologia de borboletas, né? Tem também o professor Dorival, que trabalha aí na parte de ecologia, de botânica. Na área assim, de educação ambiental também tem alguns professores que trabalham. Então praticamente são essas as linhas de pesquisa aí. Agora nós temos alguns professores da pós-graduação também. Então uma linha de ecologia e taxonomia de peixes, de água doce, e também de crustáceos marinhos, que é o professor William, né? São os 2 professores novos que nós temos na pós-graduação, que estão aí contribuindo também no curso de graduação da USC. E os próximos passos, Fábio? Já tem um próximo livro que você vai escrever? Então, a ideia como acho que todas as pessoas sabem, os anfíbios vocalizam, né? Eles emitem sons, né? E a ideia de continuação do livro é fazer um guia sonoro, né? Fazer um guia de vocalização, que é muito utilizado também para divulgação de conhecimento, tanto para as pessoas que gostam do grupo ou não. Fazer um CD, né, um CD interativo sobre as 40 espécies que ocorrem em Lençóis Paulista, um guia sonoro, né, da vocalização dessas espécies, mas ainda está
até amadurecimento a ideia, do mesmo jeito que o livro demorou um pouco para ser finalizado, né? Isso também requer um pouco mais de tempo, mas esse é o passo 2, né? É o tema do doutorado? Não, o doutorado eu estou fazendo com levantamento em várias localidades, inclui Lençóis Paulista também, mas não é direcionado a isso, né? Isso é um segmento, uma continuação do livro. A ideia nossa lá atrás também, já como a gente pensou em fazer o livro, a gente já tinha várias espécies gravadas, filmadas, então a gente pensou, futuramente a gente pode fazer um guia no mesmo formato do livro, né, com a vocalização dessas espécies, até para as pessoas que já têm o guia, já têm o livro, né, entenderem um pouco mais, né, conhecer as espécies, cada uma tem a sua vocalização, então o guia vem a complementar também essa questão de identificação. Você também não é o único autor do livro, né? Fala um pouquinho como é que foi a divisão aí dos trabalhos. O livro somos em 3 autores. Eu sou o primeiro autor. Na verdade isso difere do trabalho que teve para o livro, né? Como foi a minha dissertação, então acabou ficando a primeira autoria em meu nome. Mas o Flávio, que é o segundo autor, ele é um ornitólogo e mais da metade das fotos são deles, né? Os textos ele também ajudou a construir, então a gente acabou fazendo, dividiu, né? Cada um fez uma parte, cada um selecionou suas fotos, melhores fotos. Ele acompanhou meu mestrado em todas as visitas de campo, então a autoria é dividida, ele e o nosso orientador, que foi o professor Jorge Jim, que acabou falecendo no ano passado. Ele orientou meu mestrado, né, que resultou nesse livro, estava me orientando no doutorado e foi um dos maiores pesquisadores de herpetologia no Brasil. Então, não teria como deixar ele, além de ser meu orientador, fora de autoria desse trabalho. E aí a gente acabou fazendo uma homenagem também para ele, como merecimento, né, toda a sua trajetória na pesquisa. Foi meu orientador, foi orientador da Rosângela, né? Então a Rosângela foi minha orientadora de TCC aqui na USP, né? Então a gente está... Trabalharam bastante com o Jorge. A gente trabalhou, o Jorge Jim trabalhou 40 anos, né? O professor Jorge Jim trabalhou 40 anos dedicado à pesquisa de anfíbios, né? Um dos maiores nomes em pesquisa de anfíbios do Brasil. Trabalhou muito na região de Botucatu, mas rodou o Brasil, a América do Sul em boa parte dela, gerando conhecimento há 40 anos, né? Então a gente nem sonhava que esse pessoal já estava fazendo pesquisa há tanto tempo, né? Principalmente se você pensar que hoje é muito mais fácil você fazer pesquisa, né? 40 anos era uma luta danada. Sem internet. Né? Hoje eu quero um artigo, eu digito no Google e acabo encontrando, né? Imagina eles fazendo pesquisa há tanto tempo e pesquisa de qualidade, né? Tanto que é utilizada até hoje, né? Uma das espécies que ele descreveu junto com o professor Ulisses Karamaski, hoje ela está ameaçada e a gente, estudando uma espécie descrita há tanto tempo por um orientador da gente, é bem prazeroso. Fábio, como foi a primeira interação com o professor Jorge que deu origem às pesquisas? Na minha graduação, né, acho que no segundo ano, se eu não me engano, eu estava fazendo um trabalho com anfíbios e tinha dúvidas em algumas identificações. E em contato com a professora Maricê, que é a orientadora da minha iniciação científica, ela disse: em Botucatu tem um professor que trabalha com isso, conhece muito os animais da região, vamos lá para a gente mostrar essas espécies para ele, para identificar corretamente. A partir daí eu comecei a frequentar, durante a graduação mesmo, o laboratório para fazer estágio, junto com outro colega aqui de Bauru, o Daniel Rolim. A gente fazia alguns estágios, algumas visitas a campo lá em Botucatu com os alunos do professor. E assim que eu terminei minha graduação, já me direcionei para fazer uma pós-graduação com ele, né? Então, aí foi mestrado, começo do doutorado, tudo. Essa interação com ele, ao mesmo tempo, não conhecia muito a área, não conhecia muito a pesquisa com anfíbios e não tinha noção da dimensão do reconhecimento do professor Jim. Tanto que no primeiro congresso que eu fui, que foi o primeiro congresso brasileiro de herpetologia, ele foi o primeiro homenageado, né? Então
Aí eu falei, nossa, é o professor que eu estou fazendo estágio, né? Uma grande referência. E aí comecei a tomar um pouco de saber quem que era o professor Gini, a sua história na pesquisa acadêmica, e tanto em anfíbios como na zoologia mesmo, através desse congresso. Falei, nossa, então eu preciso aproveitar ao máximo que eu consigo de estar ao lado dele, né, estudando e seguindo um pouco os conselhos dele. E esse congresso foi interessante por causa disso, né? 700 pesquisadores direcionados ao estudo de anfíbios e répteis, homenageando, né, um professor que até o momento eu não tinha noção de quão importante ele era para a pesquisa acadêmica. O que você pode falar, Rosângela, da importância da pesquisa que o professor Jorge Gini desenvolveu aqui na região? Como o Fábio falou, ele foi realmente uma pessoa muito importante dentro da herpetologia de um modo geral, né? Reconhecido no Brasil, reconhecido também fora do Brasil. Ele esteve nos Estados Unidos, na Universidade de Texas, então ele tinha um relacionamento bom com Frank Blair, né, e outros pesquisadores norte-americanos. Então ele era, a partir daí, ele também fazendo essas visitas, né, foi conhecer os laboratórios lá na década, se eu não me engano, de 70, mais ou menos, e aí ele teve um contato grande. E as pesquisas aqui que ele foi desenvolvendo também foram sendo, né, lidas aí nos outros países também, então o Gini acabou ficando bastante conhecido. O professor Gini, ele tinha uma característica especial, ele passava, na verdade, talvez por uma paixão muito grande pela profissão, ele passava isso para os orientados, para os alunos de graduação, e era uma paixão assim, não só pelos anfíbios, né, mas pela zoologia de um modo geral. E ele tinha uma maneira particular de pensar, de refletir, era uma pessoa que lia muito, né? O Fábio falou da dificuldade há 40 anos atrás, né? Mas ele estava sempre, ele era extremamente atualizado. Ele ia atrás de revistas, das últimas publicações, ele não lia só zoologia, ele lia ecologia, ele lia evolução, então ele era uma pessoa, na verdade, totalmente ligada, né? E o que é interessante é que ele não era de formação biólogo. Na verdade, ele é engenheiro agrônomo, né? Que os pais eram agricultores, e então ele se interessou pela agronomia e no meio do caminho ele se deparou com um professor no Rio de Janeiro, que foi o Eugênio Isaacson, que é um pesquisador, professor Dr. Eugênio Isaacson, lá da Universidade do Rio de Janeiro, da Rural do Rio de Janeiro, que foi o grande mestre dele, e começou a se interessar pelos anfíbios naquela época e nunca mais, na verdade, parou, né? Até, na verdade, doente, né? Ainda tinha muito contato com os orientados, eu acho que o Fábio, né, contando aí um pouquinho também, que ligava para falar do livro, que é esse livro aqui, né? Então o professor Gini, assim, na verdade, ele tem uma importância muito grande. Acho que todos que passaram por ele, na verdade, carregam, assim, uma bagagem grande de experiência ética, experiência na pesquisa, né? Eu tive grande privilégio de conviver um tempo bom com ele. Então, por exemplo, consegui fazer os estágios de docência nas aulas de zoologia. Então, aquela maneira de ensinar pensando, refletindo, né? Pensando na evolução, por que uma espécie está aqui, olhar as características morfológicas, fisiológicas, que aquilo é reflexo do processo evolutivo. Então, ele não era era uma zoologia de pensar, né? Então, eu acho que isso aí, eu devo muito a ele, né? E a gente está tentando passar tudo isso para os nossos alunos. Então, acho que ele plantou, na verdade, muitas sementes, né? E uma delas, né, são os meninos, né, o Fábio, né, o Flávio e outros que estão aí nas universidades públicas e outras universidades do Brasil também, né, passando um pouquinho de toda essa vivência ética que ele teve, científica, né, e esse amor em estudar, em fazer ciência pelo prazer do conhecimento, né? Independente se isso vai ser aplicado para o homem ou não posteriormente, mas a ciência básica era a paixão da vida dele, que era conhecer, na verdade, né? Que muitas pessoas não entendem, né? Para que estudar anfíbios, né? Para que financiar um trabalho, né? Mas se nós não tivermos a ciência básica consolidada, nós não temos como trabalhar uma pesquisa aplicada, por exemplo. Veneno de sapo pode ter uma utilidade para a fabricação de medicamento, mas se você não conhecer a biologia da espécie, o que ela come, né, você não teria como produzir isso em laboratório futuramente. Então, na verdade, é um trabalho de base, né, que ele sempre valorizou e
Que vão gerar outras pesquisas. Vão gerar outras pesquisas, né? Na verdade é uma fonte, né? A pesquisa básica que não pode se esgotar, porque se esgotar a básica, a aplicada na verdade não acontece. Então esses ensinamentos aí sempre foram importantes. Eu acho que ele plantou as sementes e, né, chegou o momento dele, né? E estamos aí, acho que todos para passar um pouquinho desse... Dar continuidade. Dar continuidade no trabalho, as ideias, né? A conduta ética, que eu acho que era uma das coisas que ele mais prezava, né? As pessoas que trabalhavam com ele, que sempre foram grupos mais fechados, mas é como que se ele escolhesse mesmo as pessoas para trabalhar com ele, né? Pra ele moldando, né? Dentro dessa questão aí ética e acadêmica, né? Para falar também sobre a atuação, a importância da pesquisa desenvolvida pelo professor Jorge Gin. A gente ouviu também a professora coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui da USC, Maricê Domingues. Olá pessoal que assiste TV USC e vem aqui falar de uma pessoa muito importante no meio científico, principalmente na zoologia. Ele se chama Jorge Gin. Infelizmente nós o perdemos nesses últimos tempos. Ele foi, né, uma pessoa maravilhosa, extremamente ética, um profissional competente. E aí vai nossa homenagem, porque ele fez parte da formação de uma professora nossa, a doutora Rosângela, e abriu caminho para vários ex-alunos nossos, que entraram em programa de mestrado e, sobre a luz de seu conhecimento, se deram muito bem. A homenagem é a ele merece tudo, é o professor doutor Jorge Gin. O doutor Gin foi muito importante na nossa formação, né? Até como biólogo já formado, que ele nos recebia, passava horas discutindo sobre os animais e sobre a ética na produção científica, que ele veio a salientar bastante na formação desses nossos ex-alunos que continuaram os trabalhos com ele. Então, era muito rica essa conversa informal em seu escritório e ele tinha uma bagagem muito grande na área de anfíbios. Então, tardes e tardes que a gente passava o tempo com ele e nem vimos, na verdade, essas horas passarem. Era muito produtiva essas tardes de conversas. Sem ele, o que seria dos nossos animais? Quem são eles? Quantos são? Onde estão? E por que estão ali? Então, a ele, essa grande homenagem. Professor, que Deus o ilumine, o deixe em um bom lugar e que continue cuidando dos nossos animais. A zoologia é uma área muito importante para nós. E esses levantamentos que a gente faz dos animais são importantes para a gente saber o que está acontecendo no século XXI. Realmente, ele abriu muitas portas e nossos agradecimentos. Que ele tenha um grande sucesso onde estiver. Quer complementar alguma coisa? Não, é um complemento que, enquanto a gente estava mandando o livro para as pessoas, a gente percebeu que em cada grande centro de pesquisa no Brasil tinha um aluno dele, né? Ou orientando, ou trabalhando nesses grandes centros, seja um museu, seja um programa de pós-graduação. Então a gente viu que, a gente já sabia disso, né? Mas que em cada grande centro de pesquisa tem um aluno do professor Gin, e isso é bem gratificante. Para a gente encerrar então, queria que você deixasse então um e-mail para o pessoal que tem interesse em adquirir o livro, Fábio. É mafei, com 2 Fs, @ibb.unesp.br. Perfeito, então agradeço a presença de vocês, a colaboração aí com a gente e agradeço também o pessoal que está assistindo a TV USC aí. Muito obrigado, até o nosso próximo programa.